A gente está aqui hoje, então, para a primeira aula introdutória do tarô. O tarô mitológico, ele para mim, na minha opinião, ele é o tarô que mais a gente pode ter acesso a informações, vamos dizer assim, de qualidade para a gente entender o processo da humanidade, tá? Ele também é um tarô, né? Então, vocês têm aqui, ó, tem os 22 arcanos, tá? Maiores, tá bom? E vocês têm aqui os 56 arcanos menores. A soma dos dois, então, a gente está falando de 78 cartas, tá bom? Que compõem o tarô. E dentro da história da mitologia, a gente vai aprender, então, um pouco sobre os mitos. E aprender sobre os mitos não é necessariamente que você domine a mitologia grega, tá? O objetivo não é esse. Então, a gente vai primordialmente entender o mito humano através da mitologia grega, tá? E aí a gente vai conseguir entrar mais no que seria a passagem, né, de experiência que a gente ganha na vida através dessas histórias, tá bom? Eu vou dar uma introdução aqui, vou abrir uma apresentação para vocês. Um momentinho que eu estou abrindo aqui a apresentação. Vou compartilhar com vocês, tá? Se tiver todo mundo vendo a apresentação, tá ótimo. Se alguém não estiver vendo a apresentação, me avisem, tá, gente? Vou botar aqui no slide para poder começar. Então, vamos lá. O início da jornada do tarô, né? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que é a origem do tarô, né? Da onde que surgiu o tarô. O que é o tarô e como ele pode te ajudar, né, Daniele? Isso responde um pouco a sua pergunta, tá? Como é que ele pode ajudar, tanto no sentido do seu evolutivo, como também para você conseguir ajudar outras pessoas, tá? Ou entender melhor o seu processo como ser humano dentro do contexto familiar ou de relacionamentos, tá? Como que você vai evoluir nos estudos, o tarô nas ciências ocultas, tá? E a jornada do tarô mitológico, que é o que a gente vai estudar. Para começar um pouquinho, o que é o tarô? Se vocês quiserem anotar um pouquinho, né? Porque eu vou falar um pouco sobre um pouco da história e o que o tarô vai representar para vocês. Então, o que é o tarô? Ela é uma arte de adivinhação, tá? É adivinhação. Então, vocês vão ver que ao longo da jornada que vocês vão aprendendo, vocês vão começar a ter uma habilidade de adivinhar eventos, tá bom? E eu estou trabalhando o tempo todo com a abertura do terceiro olho aqui, tá, gente? Então, a gente vai ativar isso aqui bastante aprendendo tarô. E o objetivo é você também ganhar uma intuição fortíssima, tá? Mas o que é também um tarô? É uma visão simbólica do cosmos, tá? A simbologia, vou explicar um pouquinho sobre isso. A simbologia humana, ela é desde a antiguidade, onde você, por exemplo, aqui você está vendo aí símbolos do Egito, né? Então, desde aquela época dos hieroglifos, essa palavra é muito difícil, hieróglifos, desde aquela época, as pessoas já desenhavam, já conseguiam se comunicar através de símbolos. Então, a simbologia, ela é algo vivo na humanidade, desde a antiguidade, e ela está representada também nas cartas do tarô. Então, a partir de um símbolo, vocês vão conseguir desenvolver uma leitura, tá? Então, bater o olho numa coisa, vocês vão automaticamente entender o que aquilo significa. O tarô também é um compêndio de conhecimentos esotéricos, tá? Ele traz todo o esoterismo e a ciência oculta da humanidade. Então, vocês vão ver hoje um pouquinho o que foi que aconteceu lá atrás com os ocultistas e como é que isso veio desenvolvendo ao longo da humanidade dentro do renascentismo, né? Dentro da época moderna, e como é que a gente sobreviveu ao tarô até hoje, tá? Ele também é um caminho de crescimento espiritual. Vocês vão perceber que a espiritualidade de vocês, ela vai estar mais aguçada, né? Vocês vão conseguir determinar também eventos que vocês estão percebendo que precisa mudar alguma coisa, então é um evolutivo da sua alma espiritual, tá? Ele é um legado de outras civilizações. Gente, a gente está falando aqui
de uma coisa que a humanidade está vindo desde de outras civilizações. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação do Egito porque é muito antigo, tá? É uma representação simbólica da árvore da vida. Eu vou falar um pouquinho sobre a árvore da vida, vou falar um pouquinho sobre a cabala, porque não tem como falar de tarô e não falar de cabala, tá? Mesmo que vocês não sejam cabalistas, tá? Vocês vão entender um pouquinho por que está ligada à árvore da vida. E o que é a árvore da vida, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje. O tarô também é um instrumento de autoconhecimento, é poderoso, tá bom? Então, a partir do momento que vocês vão começar a se conectar com as cartas, vocês vão ver que vocês estão aprendendo muito sobre o crescimento pessoal de vocês, tá? E vocês vão começar a entender também aonde que você tem que explorar mais, tá? O seu evolutivo, onde que você deve fazer ajustes, onde que você deve entender nuances da sua vida, para que você comece a criar uma percepção muito mais aguçada do que você precisa ou não desenvolver, eliminar, transformar. Então, um autoconhecimento poderoso, tá bom? A origem do nome tarô. Tar, quebrando a palavra, né? Tar vem de caminho. E rog, R-O-G, da época antiga, né? Que o nome mudou um pouco, vem de real. Então, é um caminho real. Tarô significa o caminho real. É o caminho que vai te conduzir à sua excelência humana, tá? E espiritual também. Qual foi a origem do tarô? Falar um pouquinho da origem do tarô, porque é importante que vocês saibam que o tarô ele é considerado o livro de Thoth. Thoth, ele foi um grande sábio egípcio, tá? Que viveu na época do Egito mesmo, e ele foi que revelou. Dizem que Thoth veio da Atlântida, tá, gente? A origem do tarô ela é muito cósmica e, vamos dizer assim, não revelada muito para a humanidade. Eu tive que fazer pesquisas para ir mais a fundo, porque às vezes a gente joga tarô e a gente não tem noção do que a gente está mexendo. Então, a gente está mexendo no livro de Thoth, que eu acredito sim que veio da Atlântida, tá? Veio de uma outra dimensão. E aí a gente está tendo acesso, então, a uma estrutura, uma coisa poderosíssima de uma outra civilização, tá bom? Ele introduziu o tarô no Egito. Então, os primeiros registros que existem vêm do Egito, tá? Se vocês forem ler um pouco mais a fundo, vocês vão ver que tem museus na França, na Espanha, principalmente na Espanha e na Itália, que tem lá os manuscritos do tarô. E tem também os registros que vieram do Egito, tá bom? Então, como eu falei, dessa época que ele revelou todo esse livro, né, que continha as imagens, né, que aqui eu trouxe algumas de coisas que eu consegui achar, né, de pesquisa, eles começaram, então, a introduzir no Egito, mas, na verdade, eu vou falar daqui a pouco que isso é muito mais antigo ainda, tá? Então, sendo uma mensagem de um grande Deus, né, poderoso, ele começou a, então, vamos dizer assim, introduzir na humanidade também características de como que as pessoas se revelavam. Então, o tarô ele é um arquétipo, tá? O que é um arquétipo? É você simplesmente entender a humanidade na tua frente, tá? Porque os arquétipos são personalidades, tá bom? Então, quando a gente estiver falando de arquétipo, eu estou falando de uma coisa encarnada na sua personalidade. Portanto, nós também desenvolvemos vários arquétipos ao longo da vida. A gente vai se transformando e a gente vai incorporando novos arquétipos, tá? Portanto, isso é um estudo muito bonito também de como que o ser humano vamos dizer assim, o comportamento do ser humano, tá? Mediante as situações e mediante a vida, de acordo com desafios, crescimento, seja lá o que for. Então, os arquétipos, eles vão incorporar na gente. Às vezes, vocês vão perceber, que nem eu escrevi no material, que um arcano maior, por exemplo, que é onde estão os arquétipos primordiais, né? Você vai estar vivendo muito aquele arquétipo. Às vezes, você está vivendo muito uma imperatriz. Você pode, às vezes, viver muito uma sacerdotisa. Depende do momento que você está passando na sua vida, tá? Agora, vamos falar um pouquinho da história do tarô, porque o tarô, ele foi desenvolvendo, então, depois que veio da civilização antiga, mais ou menos em 1377, olha lá, um alemão chamado Johannes, ele na Suíça escreveu uma carta, né, que dizia assim: um jogo de cartas chegou até nós neste ano. Foi descoberto, então,
que tinham simbolismos importantíssimos. Por quê? Vocês sabem muito bem que com a história da igreja, do catolicismo, muitas coisas se perderam. Então, alguns sábios daquela época, os ocultistas também, pessoas que adoravam essas histórias, eles começaram a investigar para tentar entender onde que o tarô, o que o tarô fazia, né? Por que o tarô estava ali, tá? Uma outra coisa também que é muito interessante, né, ao longo da existência, em 1379, os muçulmanos começaram a mexer com o tarô também, tá? Então aquilo foi espalhando, né, ali pelaquela região, tanto da Europa, né, a Itália, a Espanha, a França, isso tudo foi espalhando demais, tá, gente? E aí quando a gente foi conceber a questão do que o tarô estava fazendo pelas pessoas na Europa, já estava virando vamos dizer assim, um ocultismo que era já espalhado, né? Diferente do cabalista. O cabalista ele escondia os segredos do tarô. E as outras pessoas mais curiosas, esses sábios da época, eles iam espalhando para as pessoas, né? E foi aí que surgiu, então, o tarô de Marsella. As pessoas geralmente conhecem o tarô de Marsella, tá? Deixa eu só ver se entrou mais alguém aqui. Tá? Estou preocupada se entrou mais alguém. Só um momentinho. Deixa eu só stop share aqui, gente, porque eu tenho medo de deixar alguém de fora. Não. Acho que não estou deixando ninguém de fora, não, né? Vou voltar lá. Deixa eu só share screen de novo. Desculpa a interrupção, porque eu fiquei com medo de alguém estar fora do curso. Só um momentinho, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, né? Deixa eu voltar aqui o modo exibição. Ok. Então, esses ocultistas, né, que estavam preocupados em esconder o tarô, eles se depararam com um esquema de que na Espanha, principalmente na Espanha, o tarô de Marsella começou a ser desenhado, né? Então tinha muita coisa interessante, porque o tarô antigamente ele era feito na madeira. E as pessoas imprimiam na madeira, desenhavam e os outros pintavam. Era uma coisa de obra de arte lindíssima, tá? Então era como se você tivesse assim uma personalização do tarô em madeira. Olha que coisa fantástica, né? Então não era esse papel que a gente pega hoje, era uma obra de arte mesmo, tá? Então era difícil de fazer, poucas pessoas tinham, mas virava uma arte interessantíssima, né? Vamos falar um pouquinho de um historiador italiano que é importantíssimo, Giovanni Coveluso, tá? No final do século XV, ele escreveu a história da sua cidade natal e recolhia crônicas ancestrais. Então, no ano de 1379, chegou, então, no país dos Sarracenos, que é dos muçulmanos, um jogo que se chamava Naib. Naib. Naib significa bruxaria, predição. Olha lá. Então, eles já falavam da bruxaria, né? Que todos somos bruxas, né? Quem está aqui hoje já tem o pé na bruxaria, né? Então, a gente lá já falava do Naib. Naib era já... eles já estavam falando, olha, eles estão prevendo e estão já fazendo bruxaria, né? Então, bruxaria aqui, gente, no sentido da palavra de poder, tá? A bruxaria, ela dava poder para aquelas pessoas. No Renascimento, na época do Renascimento, no fim da hegemonia da Igreja Católica, surgiram então mais ainda as cartas. As cartas começaram a se espalhar mais ainda. As pessoas estavam jogando para poder fazer adivinhações. Em 1415, encontraram em Veneza, aí sim, foi nessa data que encontraram o sistema perfeito do tarô das 78 cartas, que hoje perdura, tá bom? Só que essas 78 cartas que estão aqui com a gente, elas vieram sofrendo algumas alterações, tá? Esconderam algumas coisas da gente, depois revelaram novamente. Mas o que ficou marcado foi esse ano de 1415, tá bom? Vamos falar um pouquinho do sistema. Olha lá, então aqui o que é? Eu já falei aqui, né? É autoconhecimento, é terapêutico, é divinatório, evolutivo e transformador, tá? Essas palavras aí são chaves, mas eu já falei um pouquinho sobre isso. Antes de eu entrar um pouquinho na questão do tarô e da cabala, só uma sugestão para vocês, tá? Aqui, como evoluir nos estudos. Eu queria que vocês se dedicassem pelo menos 1 hora por dia. Eu sei que é muito, mas às vezes porque tem um livro grande, tá? Que vocês receberam. E eu vou pedir cada aula exercício para vocês lerem um pouquinho daquele livro. Eu vou falar no final da aula. Mas se 1 hora por dia vocês ativarem a conexão com o tarô, vocês vão perceber que vocês vão criar um poder de magnetismo com ele, tá? Então, por exemplo, o fato de você tocar na carta e você dar uma embaralhada nela,
tá? Dizem que a embaralhada perfeita são 12 vezes, antes de você tirar uma carta. Olha, sinceramente, eu não sou presa a essas coisas não, tá? Mas 12 vezes é o que está escrito na literatura do tarô. Então, se você sentir vontade, baralha 12 vezes, tá? E faz uma conexão que se chama magnetismo. O magnetismo com o tarô, ele é importante sim. Por quê? Todo dia, se você fizer um pouquinho, você vai sentir que aquele tarô, ele começa a vir para você, tá? Porque é a tua energia. É a tua energia pessoal. Então, tem que existir aí uma dedicação de você. É como se fosse um filhinho mesmo da gente, sabe? Tipo assim, olha, vou te dar um carinho aqui, vou te dar uma embaralhada e vou me conectar. Às vezes você não vai jogar. Às vezes você vai falar assim, eu quero que essa energia venha para você e que você se conecte comigo. E você não precisa jogar, tá? Só que é tocar no tarô. Uma outra sugestão, tá? Vou falar para vocês aqui para não esquecer. O tarô, geralmente, ele é envolto numa seda ou numa, vamos dizer assim, não pode ser blusa, gente, canga, tanto faz, mas numa cor mais fechada, tá? Pode ser um índigo ou um violeta. De novo, eu não tenho muito essas questões. Eu acho que vocês podem botar num saquinho que vocês quiserem, tá bom? Mas é porque essas cores são in. Elas são in, então elas fecham, elas protegem, tá bom? Então, se vocês quiserem também guardar ele nesse esquema, é legal, tá? Existe problema de alguém tocar no teu tarô? Não, não existe problema, contanto que ele seja magnetizado por você antes, tá bom? Então, antes de você deixar alguém tocar no teu tarô, por isso que você tem que jogar muito para você tem que magnetizar ele. De novo, magnetizar significa embaralhar bastante e dizer para ele que ele é seu de poder, tá bom, pessoal? Então, as minhas dicas aqui, olha lá, vocês têm que começar pelos arcanos maiores, tá? Depois a gente vai avançar para os arcanos menores. Os arcanos maiores, eu vou falar daqui a pouco, são as 22 cartas dos arquétipos principais. Tá bom? Quem quiser anotar aí, mas isso está no material, né, gente? Eu passei para vocês. Então, o arcano maior são as 22 cartas. Essas 22 cartas é a que eu peço para vocês que vocês se conectem primeiro. Façam bastante treino com ela, tá? Bastante tiragem, porque elas são a que vão te revelar primeiro, vamos dizer assim, o mito que você está vivendo. Tá? Não adianta você ir para o arcano menor se você não desenvolveu o maior ainda, tá bom? Depois que você for desenvolvendo o maior, você vai passando para os menores, obviamente, e aí o naipe que vocês vão aprender. O naipe, que são 4 naipes, né, 4 elementos, e também as cartas da corte, que são importantíssimas, tá? Elas não são menos importantes, mas é porque aqui eu quero que vocês tenham sucesso e não fiquem desestimulados, porque como é muita carta, eu acho que a gente tem que ir por partes, né? Então, vai primeiro, domina o maior, para depois você passar para o menor. O que é o arcano menor? Ele é um desmembramento, ele é o detalhe de cada coisa vivida da sua vida, tá bom? A gente também vai falar sobre isso mais para frente. Então, o que é legal? Você vai familiarizar-se com os mitos das cartas, reflita sobre elas, tá? Então, quando você for fazendo exercício, por exemplo, você está tirando aqui uma carta, sei lá, vamos tirar o mago. Eu tirei o mago. Então, eu vou refletir sobre o que o mago está querendo me dizer. O mago, ele ainda vamos dizer assim, o início de uma jornada que você tem muita intenção. Esse é um exemplo, tá? Depois a gente vai estudar sobre o mago. Mas que ele tem os elementos fundamentais para você fazer vamos dizer assim, um investimento em alguma coisa que você quer. E aí você vai falar assim, peraí, deixa eu entender que momento é esse agora que eu também estou precisando criar essa energia do mago para poder começar alguma coisa na minha vida. Então, você vai começar a familiarizar-se com esse mito e refletir o que é que na minha vida hoje acontece que eu me conecto com esta carta, tá bom? Então, esse é um exercício, tá? Você vai anotar também etapas da sua vida como registro e vai referenciar nessas cartas, é o que eu acabei de falar. Então, um caderninho é assim que se estuda tarô também. Você pega um caderno, porque, gente, não tem coisa mais poderosa do que você fazer uma terapia em você mesmo de autorreflexão. Às vezes, é por isso que eu falo, o tarô é terapêutico, porque você vai refletir sobre a sua vida e a carta tá ali te falando, tá? Conversando com você. Então, é como se você estivesse numa terapia, só que a coisa é muito poderosa, porque é você ali com você mesmo, tá? Só que você vai fazendo reflexões, tá bom? E jogue bastante no início, tá? Anote as perguntas que você fez, quais as cartas que saíram e mantenha a data. Eu fiz muito isso no início. Por quê? Eu voltava lá atrás na data e ia lá ver, olha lá, naquela época eu fiz essa pergunta e saiu isso aqui para mim.
Hoje, depois de, vamos dizer assim, depois de um mês, eu perguntei de novo a mesma coisa, eu sei que eu fiz ações e a carta já mudou, tá? Se a carta continuar a mesma, porque você ainda está desenvolvendo aquele mito ainda, tá bom? Você não passou para uma etapa diferente, tá bom, gente? Então, é importante você manter um registro cronológico e vai tirando, é divertido, tá? Você tirou dia tal, tirei essa carta e eu perguntei isso aqui. Aí, no dia seguinte, você pode fazer uma pergunta diferente e vai fazendo assim, tá bom? Tá todo mundo ok? Faz assim para mim, se todo mundo tá entendendo aí. Legal. Então tá, vamos lá. Olha lá, o que que acontece, gente? Dentro das ciências ocultas, por exemplo, eu sou uma ocultista, tá? O que que é viver as ciências ocultas? Vocês estão sendo, de novo, introduzidos hoje ao ocultismo. A partir de hoje, já possam se classificar um ocultista por causa do tarô, tá? Quem estuda tarô vira um ocultista. Então, quando você começa a entrar no ocultismo, você vai entrar no quê? No sistema das ciências ocultas. O que praticamente um ocultista um dia ele pode dizer, eu sou um ocultista completo, quando ele domina, quando ele já está conseguindo entender algumas características. Por exemplo, o tarô, que é um divinatório que ele precisa entender, que vocês vão entender agora, né? Com essas aulas. Aqui tá, olha lá, astrologia, tá vendo? A astrologia, ela é a mãe de todas. Eu não estou falando que ela é a melhor, mas a astrologia é a mãe de todas, tá? Portanto, a astrologia, ela te dá condições de você entender planetas e olha, pasmem, nas cartas tem os planetas também, tá? Como eu não vou transformar vocês em astrólogos, não é minha intenção, aqui é o tarô, mas mais para frente, quem quiser evoluir, vai estudar astrologia e vai estudar cabala, tá? Não tem numerologia, não dá para escapar, porque se você quiser dominar todas, vocês vão ver isso. Mas o que o tarô ele tá presente? Ele está presente nessas ciências ocultas, tá bom? Todas elas formam um elo, tá? De ligação, tá certo? Então aqui na astrologia, por exemplo, tem aqui, olha, os planetas, as casas astrológicas e o que cada um significa. Quem já fez mapa comigo já sabe um pouco sobre isso. Já sabe, porque eu já li e eu já expliquei que era uma mandala, não foi, gente? Que tem lá as casas, tem os planetas. Então, quem sabe disso, né? Mas aqui tá aqui, ó. Olha lá, o tarô, junto com a astrologia e numerologia. Olha que coisa linda. O que acontece? Cada carta, para quem gosta de numerologia, cada carta tem um número e tem um significado de poder daquele número, tá? Aqui, por exemplo, são duas mandalas interligadas. Então, quando vocês forem avançar um dia nas ciências ocultas, eu sugiro que vocês vão além, tá? Vocês vão entender que quando você for tirar uma carta, você vai estar tirando também um planeta e vai estar tirando um número, tá? E não só isso, você vai estar tirando uma sefirá da árvore da vida da Cabala. Então, é tudo isso junto. Eu tive que estudar tudo isso para poder eu realmente dizer assim, olha, eu sou uma ocultista e estou preparada, por exemplo, para estar aqui dando aula para vocês. Mas a minha intenção não é de fato nenhum entrar nisso aqui. É só para explicar o que compõe as ciências ocultas, tá certo? Vamos falar um pouquinho do tarô e da cabala. A árvore da vida. A árvore da vida, gente, é uma coisa fascinante. Eu sempre fui apaixonada pela cabala. Hoje eu estou tendo a oportunidade com a minha mestra, que está no Rio de Janeiro. Ela tem 80 e tantos anos, ela é fantástica. Ela está me fazendo uma mentoria comigo, que eu estou me aprimorando na cabala. Mas a cabala, ela é a árvore da vida. Vocês já escutaram falar da árvore da vida, não já? Eu tenho certeza que vocês já escutaram falar da árvore da vida. A árvore da vida, ela é um caminho, sim, do evolutivo humano. Então, não existe nada comparado. Assim, eu não vou falar porque eu não estou comparando ciências ocultas, mas se vocês forem estudar a cabala, eu realmente fiquei de queixo caído. Eu sou astróloga já há muito tempo, mas a cabala, ela está me dando uma visão também de esmiuçar cada vez mais o entendimento sobre o ser humano, tá? Então, o tarô, ele tá aqui dentro. Olha que fantástico. E vocês aprendendo tarô, vocês vão estar aprendendo cabala por tabela, tá bom? Só que eu não vou, de novo, eu não vou entrar nisso aqui, que isso aqui, meu Deus, é um mundo de coisas, mas só para explicar para vocês, olha lá, cada carta que vocês vão aprender, principalmente dos arcanos maiores, tá? Foi o que eu te falei, do arcano real, que é o caminho real. Vocês vão ver que lá tem desde o louco que começa aqui, vai indo para o mago, que é o que vocês vão estudar, tá? E vai descendo aqui. Essa aqui são as sefirós, tá, gente? Esse aqui são as 10 sefirós que são as fundamentais para o evolutivo humano. Então, os cabalistas lá de antigamente, né? A cabala era um sistema muito, muito fechado.
era uma coisa assim da humanidade que é altamente segredo. Ele foi revelado depois, né, para as pessoas que quiseram estudar, mas durante muitos anos isso foi em segredo. Por quê? Isso aqui é um objeto de poder, tá? A partir do momento que você aprende cabala e começa a dominar tudo isso, você vira um mago. Então, o mago, a magia, ela está conectada com o quê? Com você dominar todos os elementos da vida. E aí você vira um sábio, né? Quem conhece Paulo Coelho? Paulo Coelho, todo mundo conhece. Gente, aquele homem, ele é um mago, tá? Ele é um grande mago. Ele conhece tudo isso aqui que eu estou falando. Quem já leu os livros do Paulo Coelho, eu sei que tem gente que não gosta do Paulo Coelho, eu não tenho nada contra isso, mas ele realmente é um cara que tem um poder fenomenal. Tanto ele quanto outros que foram também nessas linhas aqui, eles viraram magos, tá? Então eles dominam entendimento de coisas que a gente às vezes nem imagina, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o tarô e a cabala? Então, o tarô, ele tem... Olha lá, isso aqui vem da Suméria, gente. Isso aqui é muito mais antigo do que os registros que eu falei no início. Então, isso aqui é de uma origem hebraica mesmo, tá? Que foi descoberto. Então, teve uma hora que alguém falou assim, não, olha só, isso aí vem lá de trás, vem muito antigo, tá bom? Então, nesse momento aqui, a gente está se deparando, então, com uma coisa muito maior do que a gente imaginava quando lá atrás a gente foi falar do livro de Tote. Não é que Tote da Atlântida não seja importante, mas isso daqui é um sistema muito mais complexo, tá? E aqui sim foi onde as pessoas que jogam tarô descobriram o poder do tarô. Então, a partir da cabala revelada é que o tarô ganhou mais força ainda, tá? Portanto, vamos, né, dizer o seguinte, que a cabala ela permitiu que o tarô fosse mais respeitado. Por quê? Antigamente, lá atrás, o tarô também era jogado por muitas ciganas na Europa. Teve uma época das ciganas que o tarô perdeu força, porque as ciganas elas tinham o poder de ver coisas fora das cartas. Então, era aquela mulher que te catava e falava coisa para você e você ficava assim, né? Ué, como é que essa pessoa sabe disso da minha vida? Então, são aquelas que liam mão também, né? A cigana também, elas têm esse poder, né? E aí elas estavam usando tarô. Então, o tarô ficou uma época descrente, tá? Não tô falando que a cigana teve culpa, mas isso virou uma coisa meio mística demais. Ah, ela tá inventando, então ela tá vendo coisas. Mas na hora que a gente se depara com isso daqui, o tarô ele ganha uma força de volta e dizer o seguinte, não, isso é um sistema completamente, vamos dizer assim, cabalístico e de poder, tá? Portanto, a cabala é um instrumento de poder com o tarô. Vamos falar um pouquinho aqui, olha lá, as manifestações. Aqui, na cabala, na árvore da vida, você tem a manifestação 1, que é Keter, que é a coroa, tá? Essa coroa daqui, ela é o divino, ela é o primordial. Você alcançou uma coisa cósmica que, vamos dizer assim, não tem forma, tá? Então, quando você tem a Kundalini, muita gente aqui, ó, tem o desenho da cobra aqui também, gente. Quem estuda a Kundalini da Yoga, isso aqui também é uma serpente, tá? A cabeça está aqui e a cauda está lá embaixo. Então, é ascender. Só que essa cabala aqui, ela tem esse sefirás. Do 1 ao 10, ela diz para você o quanto que você está andando pelas fases da vida, quanto você está evoluindo, tá? Quando você chega aqui embaixo, a Malkut, você dominou tudo. Você conseguiu dominar todas as fases da sua vida com, vamos dizer assim, com supremacia. Você fica inabalável, tá? Então, você atinge o que muita gente chama de Maktub. Maktub já entendi tudo, tá? E é o que os magos fazem. Portanto, Maktub é também uma referência da última aqui, Sefirot, que se chama Malkut, na Cabala, tá bom? Vamos dar um pouquinho uma esticada. Vamos falar, então, sobre o que é a jornada do tarô mitológico. Por quê? Esse é o objetivo que a gente veio aqui fazer hoje, tá? Então, por que eu decidi, de novo, escolher o tarô mitológico para vocês? Porque, na minha visão de astróloga, a mitologia grega, ela é de alta assim, sabedoria para vocês pegarem os mitos e entenderem o que eles influenciam na vida da gente, tá? Então, é uma simbologia que eu diria, assim, a mais interessante de todas, né? Eu não gosto, é chato comparar, mas no fim das contas, ela é rica demais, tá bom? Então, através do mito grego, a gente vai ver aqui o que acontece com a gente, com a humanidade e com as questões da nossa vida.
Então, vamos lá. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre os mitos. Não quero que vocês se tornem, de maneira nenhuma, especialistas nisso, mas a gente vai passar um pouquinho. Os arcanos maiores, que eu falei, os menores, as cartas da corte, os naipes, os significados e como eles atuam na nossa vida. Se vocês leram a apostila, vocês vão ver que eu tentei discriminar ali da melhor maneira possível, fácil, para vocês entenderem assim o que são os naipes também, tá? Olha só, gente, isso aqui é mais ou menos uma simbologia da mitologia grega, né? Então, aqui a gente tem a mitologia, né, do naipe de copas, tá? Então, a gente tem Hermes e Psique aqui. A gente tem a deusa Atena, olha que linda. Essas deusas, elas atuam na nossa vida, tá, gente? Quando a gente está, às vezes, incorporando o mito, a gente está vivendo aquilo, e quando a gente tira a carta, a gente confirma, fala assim, nossa, eu realmente estou vivendo isso demais. Ou então, quando você faz uma pergunta, fala assim, quem eu devo encarnar nesse momento? Essa é uma pergunta ótima, tá? Só aqui de passagem, qual vamos dizer assim, a deusa, ou o que eu tenho que incorporar nesse momento para conseguir tal coisa? E aí vai aparecer uma carta para você. Eu fazia muito essa pergunta, por exemplo, quando eu queria alcançar alguma coisa, falava assim, gente, o que eu preciso encarnar aqui na questão mitológica? E aparecia uma carta para mim. Então eu ia lá para poder tentar desenvolver aquilo ali, para ver se eu tinha os elementos também para alcançar o que eu estava buscando, tá? Então, aqui está a Atena, por exemplo, né? Então, vocês vejam como que as cartas, por exemplo, do tarô mitológico, elas trazem um simbolismo, assim, às vezes até meio romântico, né? Uma coisa assim mais... é diferente do tarô de Marsella, né? Quem joga o tarô de Marsella sabe que isso aqui é bem diferente. Mas eu pelo menos, me identifico muito com aqui, tá? Então, como tarólogo, hoje eu estou introduzindo mitológico, mas mais para frente pode ser que você se depare com outro deck de tarô e fale assim, eu gostei desse aqui também, porque você se identificou com a simbologia, tá? Essa daqui é a Perséfone. A Perséfone, ela também é um mito que a gente vive, tá? Ela é uma mulher muito poderosa, ela é diferente da Imperatriz, tá? Ela é diferente da Imperatriz. Tem tarôs que dizem que Perséfone, a sacerdotisa, é a mesma da Imperatriz. Aqui vocês vão ver que elas são diferentes, são duas mulheres diferentes, tá bom? Uma vive um mito, a outra vive a outra. Pode ser que você esteja vivendo os dois mitos ao mesmo tempo, mas elas são diferentes, tá bom? A gente também vai ver aqui, por exemplo, isso aqui, Zeus vai estar trazendo também pra gente um mito que tá lá naquele naipe de espada, tá? Ele é o domínio da mente, tá, gente? É importantíssimo. Então, a gente vai aprender como é que a gente consegue entender em que momento mental a gente está, e através desse mito aqui, tá bom? A gente tem Deméter, olha lá, essa aqui também é a imperatriz do tarô, tá bom? A Deméter, essas figuras não são do tarô que vocês estão estudando, eu só estou trazendo aqui a mitologia para vocês verem um pouquinho, tá? Ela é a deusa da fertilidade. Então, às vezes, você vai fazer uma pergunta, por exemplo, eu tenho chance de engravidar? Eu estou fértil? Aí aparece ela. E ela é uma confirmação, muitas vezes, de que você está num período da maternidade, tá? Ou ela pode indicar que você está entrando nesse período se você não quiser engravidar. Tá? Então, ela é uma deusa da fertilidade. Mas a fertilidade de Deméter não está só no você engravidar, não, tá? Ela também está relacionada ao quê? Fertilidade, às vezes, de um projeto que você está querendo alcançar. Então, você pergunta assim, meu projeto é fértil? Apareceu a Deméter, tá bom? Então, vocês vão aprender como que relaciona a mesma deusa para perguntas diferentes, tá? Mais para frente, né? Eu tô aqui só dando pinceladas para vocês entenderem. Esse aqui é Dionísio, deus do vinho, o deus do bacanal, gente, olha que legal. É o deus da suruba, do sexo, e, e ele tá na carta do louco. Alguém fez assim? Adorei. Que coisa, né? Ó, então, esse Deus aí, ele tá na carta do louco. Vocês vão ver que ele incorpora muita característica do eu não tenho medo, eu me atiro, né? Porque o Dionísio, ele era completamente louco mesmo, né? Ele não tinha barreiras de fazer loucuras. Mas às vezes, gente, você vai estar fazendo uma loucura na sua vida e você está encarnando esse mito aí, tá? Você vai falar assim, cara, eu nem pensei sobre isso, mas eu me atirei. Isso é uma loucura, mas eu tô gostando. E aí você está vivendo esse mito aqui, tá bom? Eu gostei de quem se manifestou quando eu falei Dionísio. Olha lá, então vamos falar um pouquinho dos arcanos maiores. Os arcanos maiores, peraí. Cadê a figura que eu tenho aqui dos arcanos maiores? Tá aqui. Olha lá, os arcanos maiores, vocês receberam ele, né, gente? Vai do louco até
o mundo, tá bom? São 22 cartas, tá? Uma pequena correção na apostila. A carta do louco é o 0, então o mundo é 21. É porque eu acho que eu botei que o mundo era 22, é um typing errado lá, tá bom? É 21 essa aqui, tá? Mas são 22 no total, porque você está contando o 0 do louco, tá bom? Então, são 22 cartas com simbologia e arquétipos. Essas daqui que eu quero que vocês treinem bastante. Os arcanos maiores, tá? É uma jornada pessoal rumo evolutivo, aperfeiçoamento humano. Como eu falei, a gente está aqui para se aperfeiçoar, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês a aperfeiçoarem. Então, é terapêutico. A Daniela me perguntou no início, eu posso jogar para a família? Claro que pode, mas a minha sugestão, gente, é primeiro vocês fazerem o seu evolutivo pessoal, tá bom? Eu quero deixar isso claro porque você só pode esvaziar para o outro quando você está preenchido, certo? Todo mundo concorda? Então, saco vazio não para em pé, essas coisas todo mundo fala, faz sentido. Então, você tem que preencher você primeiro. Todo terapeuta faz isso, tá? Você primeiro preenche você para depois você doar, porque senão você não vai estar doando nada. Ou então você vai estar doando uma coisa que você não conectou ainda com a sua jornada. Então, domine a sua jornada primeiro, antes de você ir lá e tentar fazer para o outro. O que você pode fazer? Sugestão. Tire na intenção de alguém. Então, você pensou na mãe. Um exemplo, pensou no pai, na mãe. E aí você quer entender o que está acontecendo com ele e com ela. Você pode tirar uma carta na intenção, tá entendendo? Mas não tirar a carta para eles tirarem a carta, tá bom? Daniela, ficou claro isso? Então, por exemplo, o seu pai e sua mãe, você não vai jogar ali para eles no início, você vai jogar na intenção. Então, você vai tentar descobrir coisas através do tarô, o que é que está acontecendo com eles. Isso pode perfeitamente acontecer. Tem gente que faz outros tipos de terapia e fazem isso, tá, gente? Reiki à distância, Lili, né? Que Lili está fazendo esses tipos de terapia, né, meu amor? O Theta Healing. Então, tem muitas terapias, tem terapeutas aqui maravilhosos, até médico, eu tenho até uma anestesista que está aqui hoje. Gente, que fantástico, tá vendo? Qualquer um pode ser tarólogo. Mas a questão é a seguinte, vocês que estão nas terapias e que estão fazendo coisa à distância, é mais ou menos o tarô, ele entra nessa egrégora também, tá? O tarô está na 5ª dimensão, tá bom? O tarô, ele está dentro de uma egrégora da 5ª dimensão, como outras terapias, Reiki, Theta Healing, outras terapias que existem aí na humanidade, tá? Eu não vou nem falar sobre ETs, porque depois vão falar que eu sou louca, mas a energia deles é que permite que a gente faça isso, tá bom? Então, a gente vai jornada rumo ao pessoal, evolutivo. Façam primeiro em vocês, tá? Então, quem é que vai começar a nossa jornada? Adivinha, Kelly, meu amor, é o Dionísio, é ele. É o louco que vai começar a jornada. Por quê? Porque o louco, gente, ele se atira, tá? A primeira cartinha de vocês é o 0. Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu já fui louca muitas vezes, né? Me atirei também. Quem não é, né? O louco, ele não tá raciocinando, tá? Às vezes o louco, ele tá cego, mas ele é muito, vamos dizer assim, corajoso. O louco, ele tá também relacionado... tá vendo ele aqui, ó? Olha que divertido. Vocês vão estudar mais sobre ele na próxima aula. Eu vou entrar em cada um deles. Mas olha lá, ele tá na beira do abismo. Sabe por quê? Porque ele não tem medo de se atirar. Mas ele é inconsequente, tá? Ele não tá pensando muito, ele não tá raciocinando. Então, o Dionísio, que é o louco, ele vive por viver. E ele tá ali para esbanjar essa energia. Então, a gente começa a jornada da vida dessa maneira, né? Todo mundo começa inexperiente. Então, quando você começa a viver o louco, ou você está muito inexperiente no início da vida, ou então você está, vamos dizer assim, inconsequente, mais velho. Muita gente que fica velho não fica maluco? Fica. Vive o louco de novo. Por quê? Não está pensando mais, já não está nem mais aí. Então, eu vou viver aquilo ali e não quero pensar sobre isso. Eu não quero me podar, eu não vou me colocar limites e restrições. Então, a jornada que a gente vai estudar, eu disse isso lá também no material, não tem a ver com uma ordem, não há ordem lógica para ser vivido isso aqui, tá bom? Mas o quanto mais você viver todos os arquétipos, significa que você está dominando a jornada da vida. Deu para entender? Tá? Às vezes você vai voltar. Às vezes você está lá no mundo, chegou no 22, você voltou pro louco. E é divertido, porque você vai perceber quando você está vivendo essa loucura, tá? Então, olha lá, eu estava falando sobre eles, né? Então, esses aqui são os arcanos que você tem que começar a se familiarizar.
Eu vou falar uma coisa. Essa apostila aqui que eu coloquei e o meu tarô, que é velhinho, da Liz Green, eu troquei porque agora ela só está produzindo esse aqui, gente, virou relíquia. Se vocês forem tentar comprar, esse aqui já está bem caro, porque ele já virou tipo aquelas relíquias, sabe como é que é? Mas ainda tem, tá vendendo ainda. Mas agora o novo é a mesma coisa, ela só fez um design diferente, pouquíssima coisa mudou, tá, do design das cartas novas do tarô mitológico, por isso que ela está falando assim, ó, the new, tá bom? Tarô. Mas, na verdade, é a mesma coisa que eu estou dando aqui, tá bom? Só que as cartinhas, vocês vão perceber que elas estão mais moderninhas, tá? Então, se eu for, por exemplo, pegar a carta, só para mostrar, tá, gente? Olha a carta do mundo aqui, do novo tarô, e olha lá, ela aqui no final, lá a última, tá? Então, não muda muito, mas muda no aspecto da modernidade do desenho, tá bom? Mas, como eu estava falando, vocês vão, então, tentar no início se familiarizar muito com essas cartas aqui. Então, por favor, quem não tem o deck, já corta só os arcanos maiores, não precisa imprimir o resto. Eu diria para vocês que a gente vai passar as próximas 2 aulas estudando esse pessoal aqui, tá? Então, vocês vão a fundo, eu vou a fundo com vocês, né, nas próximas 2 aulas, para a gente conseguir entender o que é cada um desses arcanos aqui, tá? Então, vamos lá, o louco, a gente vai passando para o mago, tá vendo? A imperatriz, o imperador, a sacerdotisa, hierofante, namorados, carro. Eu quero que até a aula que vem vocês estudem no livro, por favor, no PDF, até a força. Anotem aí. Vocês vão estudar do louco até a força. Eu preciso que vocês leiam um pouquinho o material mitológico que está falando desses mitos, tá? Não é muito, gente. É assim, de verdade, porque nós estamos falando só do início da jornada, não é muito para ler, mas eu preciso que vocês leiam até a força, tá bom? Então, dá uma lidinha até a força para a aula que vem, porque eu vou entrar em cada um deles, tá? O que são os arcanos menores? Os menores é o caminho dentro da jornada temática. Então, o que significa temática? Óbvio, você está vivendo, por exemplo, o louco, mas você está vivendo louco em quê? Às vezes você está vivendo no naipe de copas, por isso que eu vou falar daqui a pouco de tiragem de cartas. Você pode estar vivendo no naipe de copas, você pode estar vivendo louco, aí você quer descobrir o que é. Ah, eu posso estar vivendo na espada, eu posso estar vivendo na minha mente, eu posso estar ficando paranoico. Tá entendendo? Eu posso estar me jogando numa paranoia, então você está jogando no mental e posso estar vivendo um medo irreal, tá? Então o louco, ele vai te dar o tom dentro do naipe, tá? Por isso que às vezes é legal você pegar o seguinte, ó, outra dica. Pega o arcano menor, separa do maior. No início, tá, gente? Eu já faço tiragem diferente porque eu já tô acostumada, mas separa os dois baralhos. O arcano maior, ele vai te dar o quê? O arquétipo, é o principal, tá? Quem é que você está vivendo, tá? Depois você vai tirar 2 cartas do menor. Porque o menor, ele vai detalhar o que é que está acontecendo a nível de naipe, tá? Então, cada naipe é um tema da sua jornada. Então, você vai estar misturando o arquétipo com o tema, ok? Deu para entender? E aí, o que você vai fazer? Você vai esmiuçar essa história. Às vezes, você vai perceber que você misturou também naipes. E aí, eu vou ensinar depois para vocês como é que você faz a leitura. Mas por que eu peço para tirar 3 cartas quando vocês estão mexendo com o menor e o maior, tá? 3 é o símbolo do sagrado, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade, tá? É o tridente de Shiva, é tudo, é 3. Então, 3, ele é o sagrado. Quando você está falando de 3, você está falando do perfeito, tá? Dentro da tiragem do tarô. É óbvio que existem outras tiragens, eu vou mostrar para vocês na última aula do tarô o que é fazer tiragens diferentes, tá? Tem pirâmide, tem várias coisas. Mas, no início, vocês vão tirar uma do arcano maior e 2 do menor. Então, vocês vão fazer a trindade. E aí você vai descobrir o que é viver o mito e o que é viver o naipe, ou seja, o tema dentro daquele mito, ok? Então, olha só, são 4 temas que são assuntos dessa jornada. As cartas numeradas refletem experiências que vocês estão passando. Outra coisa, não quer dizer que você tirou, porque as cartas numeradas vão de 1 a 10, no menor, tá? Não quer dizer que você tirou, por exemplo, o 2
que você está lá embaixo na escala da numeração de experiência, não é isso não. Mas ali tem um significado do início, tá? Porque é o início mesmo, tá? E aí você pode não estar vivendo ainda a plenitude daquela jornada para chegar ao 10. Então, a experiência vai acontecer ao longo do 1 ao 10, tá? As cartas da corte, elas estão ali para te dar também a importância daquele assunto. A gente vai depois entender sobre as cartas da corte, tá bom? Se eu tiver muito rápida, me avisa, mas isso aqui é só um passando, porque depois a gente vai entrar em tudo, tá bom? Vamos falar um pouquinho do naipe de copas. Eu vou dar uma introdução hoje, porque a gente vai depois, mais para frente, entrar nisso. Mas o naipe de copas, que é no arcano menor, né? Aqui eu estou falando dos menores, tá falando da lenda de Eros e Psique, que é, obviamente, relacionado ao amor, tá, gente? Então, olha lá, isso aqui, por exemplo, é uma página de copas, olha lá, o bonitão olhando para o reflexo dele na água, tentando criar o quê? Um amor próprio. Esse pajem aqui, por exemplo, ele está em busca do amor próprio muitas vezes, porque o reflexo da água significa que ele está tentando se conhecer. Então, uma busca por dentro dele mesmo. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Mas o que é? Um amor, não deixa de ser. Só que é o amor que ele tem que ter dentro dele. Então, ele vai em busca desse amor lá dentro, tá? Por isso que ele reflete, ele olha no copo, ele olha na taça. Ó, a taça no tarô significa o heart, o coração, tá? Então, é a taça do amor. Então, ele olha na taça, né? Olha lá, ele olha e diz assim, eu estou me amando, eu estou tendo um reflexo desse amor dentro de mim, então é o amor. Não quer dizer que é por alguém, quer dizer que é por ele mesmo, tá? Então, você vai viver o quê? O elemento água. Quando você está falando de copas, você está falando do amor, você está falando do elemento água, porque é o elemento mais sentimental, emotivo que você vive, tá? Dentro da magia, só para explicar um pouquinho, quem não conhece, aqui a gente está falando de 4 elementos, mas na verdade existe o quinto, que é você, o espírito, tá? Que está aqui relacionando com isso aqui. Porque a magia, ela é 5, tá bom? Às vezes, vocês vão ver que dentro da alta magia, as pessoas falam dos 4 elementos, mas o quinto, obviamente, já está embutido, que é você. Então, você está vivendo aquela magia ali, tá bom? Só para deixar isso claro. Por isso que a gente tem 4 elementos aqui, porque você já está o quinto aqui, né? As 10 cartas numeradas no Copas, tá? Então, vocês vão aprender as 10 cartas e as 4 da corte, tá certo? Olha lá elas, olha que bonitas. Olha como é que é viver o mito de uma história do Ais até o rei. Olha, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Quando eu entro nos menores, eu fico extasiada porque conto detalhe. Então, por exemplo, às vezes tem um cliente na minha frente que quer detalhe de uma coisa que ele não está entendendo, e no mapa, na astrologia, eu não consigo enxergar. Então, eu vou lá no tarô, tá ali, já abriu para mim. Por isso que eu preciso do tarô, por exemplo, como astróloga, para poder fazer uma complementação, tá? Ou seja, as ciências ocultas, elas se complementam. Obviamente, se você não tem o mapa na sua frente, vocês não são astrólogos ainda, mas vocês vão ter o tarô como uma coisa que, olha lá o detalhe disso aqui, isso aqui é maravilhoso, tá? Eu posso não ler mapa e posso tirar tarô, tá entendendo? Então, vocês como tarólogos, vocês vão ter condições de fazer o que vocês quiserem a nível de esmiuçar muita coisa. É óbvio que numa consulta de astrologia é outra coisa. Aí eu tô falando de outros elementos, mas isso aqui não impede você jamais de conseguir enxergar. Você vai enxergar, tá? Então, do Ais até o rei, você vai viver aí a historinha que está relacionada ao amor, ao sentimento, à emoção, de um detalhe da sua vida ou do que você está vivendo. Então, por exemplo, quando você ativa o Ais, você está com a taça cheia, você está pronta para viver um amor, tá? Muitas vezes, às vezes eu estou numa consulta e a pessoa fala assim, eu tô apaixonada por alguém e eu tô numa dúvida, porque às vezes a pessoa chega com 2 pessoas, né, para tirar uma dúvida, eu não sei o que eu faço. Se ela tirar essa Ais de copas aqui em uma das tiragens de uma das pessoas que ela perguntou, obviamente eu sei que ali tem uma coisa muito intensa para ela viver, uma coisa verdadeira, porque quando o Ais aparece, ele é o primordial, tá? Então ele é a taça cheia, eu tô pronta para dar aquilo ali, tá? Tô pronta para dar aquele amor. E aí não tem como aquela pessoa não viver aquilo, porque ela quer viver, tá? Então é o elemento primordial, é o que está aberto para viver. Mas muitas vezes o Ais ainda não viveu aquilo, tá, gente? É uma intenção de viver aquele amor, tá bom? Mas pode ser que você tire o Ais junto com outras cartas, aí vai ter um outro significado. Eu só estou explicando aqui
o detalhe de cada uma, tá bom? Porque às vezes vocês vão se pegar tirando um arcano menor, porque você quer tirar um só, tá? E você vai sentir isso. Você vai querer saber só uma coisa, tá? E às vezes você não quer abrir demais, porque você está tentando entender as cartas, então tirou o Ás, é uma energia do amor que você quer viver, muito forte. Às vezes também está ligado ao amor reprimido que você não consegue viver. Por exemplo, tem casais que eles estão ali vivendo um conflito, uma crise, e você tira um As de Copas. E aí você vê outras cartas e você percebe nitidamente o seguinte: eles estão com uma intenção, eles têm um amor primordial, mas aquilo não está sendo vivido na sua plenitude. Então você começa a entrar numa terapia com o cliente, desmiuçar aquilo. Por quê? Porque o amor está ali. Muitas vezes as pessoas ficam juntas, não estão felizes, mas o amor está ali. Só que ela não sabe desenvolver aquilo. Às vezes ela está presa, ela está travada e ela não consegue evoluir, tá? Vamos continuar aqui. Olha lá, vamos falar um pouquinho do naipe de espadas, que eu estou preocupado com o tempo para a gente não estourar tempo também. O naipe de espadas, a gente vai falar da lenda de Zeus, tá? Que era aquele do raio. Ele é um deus muito poderoso, então por isso que ele está relacionado ao assunto da mente, tá, gente? Então, espada está relacionado à mente no tarô. É o elemento ar, né? Porque é um elemento muito volátil e é um elemento que muda de acordo com uma característica que você tem de pensamento ou de coisas que estão passando, né, na sua vida. São 10 cartas também e as 4 da corte. Então, olha mais ou menos, olha que diferença, né? A gente sai de um assunto bonitinho, de coração, de emoção, e cai aqui na mente. 2 assuntos muito diferentes, tá? Vocês vão perceber também, gente, que às vezes você vai tirar carta de espada, eu quero deixar isso claro. Você vai tirar carta de espada perguntando de amor, e você vai pensar assim: meu Deus, eu não amo essa pessoa. Isso não tem amor. Não quer dizer isso não, tá? Quer dizer que você tá com um bloqueio mental sobre algum assunto relacionado àquela pessoa, tá? E você pode estar vivendo um amor com ela. Só que essas cartas aqui, elas estão muito relacionadas também a medo irreal, tá? Eu vou entrar nisso aqui com detalhe depois, mas eu só tô dando uma introdução para vocês entenderem o que é cada esses naipes que a gente vai aprender. Então, olha só que bonita a passagem, e as cartas, elas são muito óbvias. Quando você olha, por isso que eu gosto do tarô mitológico, você, por exemplo, esse 3 de espada aqui, vamos nesse 3 aqui, tá? Esse 3 aqui, tá todo mundo vendo 3? 3 de espadas. É um camarada, vamos dizer, dentro praticamente de um túmulo, deitado, sendo apunhalado no peito. O que você vê isso aí? Decepção, tá? Essa carta também está ligada a uma grande decepção, que pode ser uma decepção que você teve em vários níveis. Você pode ter uma decepção no seu trabalho, você pode ter tido com um colega, você pode ter tido no amor, enfim, mas é uma grande decepção, porque pegou profundamente. A gente vai estudar sobre essa carta, mas é uma decepção profunda, tá? Então, quando você está vivendo 3 de espada, por exemplo, é muito difícil sair dali rápido, tá? Porque você já foi atingido, tá bom? Por isso que depois do 3 vem o 4, você decide dar um break, você dá uma pausa. Você para o que você estava envolvido mentalmente para você analisar o que está acontecendo. Por quê? Porque a decepção foi tão grande, às vezes, que você não está afim de seguir com aquilo. Ou então você para analisar. Então, às vezes, muitas vezes, você vai perguntar assim para o tarô, você sabe que você está com decepção, né? E você fala assim: eu estou muito decepcionado com essa história, essa pessoa, uma pergunta, por exemplo, essa pessoa me magoou demais, o que eu devo fazer? Essa carta aqui diz, primeiro, você tem que dar um break, você vai dar uma pausa, geralmente você se afasta, tá? Esse 4 de espadas, por exemplo, é uma carta de tempo. Existem cartas que são de tempo. O 4 de espadas, geralmente, é mais fácil até decorar, é 4 meses, tá? Então, um tempo que você precisa de 4 meses para se curar dessa decepção, tá? Porque o 3 é antes do 4. Então, geralmente, quando você tira um 4, é porque alguma coisa aconteceu, algum evento realmente que te deu um incômodo, ou que alguma coisa não tá legal. Às vezes tem gente que pergunta para mim: Paola, eu quero dar um tempo com a pessoa. Eu tô realmente num relacionamento amoroso, mas aquilo ali tá me dando um trabalho do caramba, eu quero dar um tempo. Aí eu mesma digo: olha, se aparecer carta do tempo aqui, eu vou te falar. Essa, por exemplo, é uma carta do tempo, 4 de espadas, tá? É uma experiência minha, tô falando de uma experiência minha. Porque isso vocês não vão encontrar em livro, tá, gente? Isso aqui é experiência minha ao longo dos anos. Enfim, eu vou começar a dar dicas, às vezes,
do que é cada carta. Então, 4 de espadas vezes 3, 4 meses. Você vai ter que dar um tempo, tá? E aí você senta, literalmente você olha a carta, ela é fácil de ver. Eu sentei diante dessa situação, eu não quero mais, tá? Mas esse tempo aqui, de novo, tempo é tempo. Então, um temporário para você, o quê? Tá tomando uma lição. Olha o 5 de espada, o anjo te dando uma lição. Ele tá dizendo para você, não repita. Por isso que o tarô é evolutivo. Ele te mostra, você tomou uma decepção, você deu um break, não repita. Tá? Então, o 5 de espada é o anjo te dando uma lição, tá, gente? Então, olha só que legal. Só que cada uma dessas cartas aqui, eu tô falando assim, né, bem en passant, a gente vai ver o mito delas, tá? A gente vai ver o detalhe. Eu só tô aqui dando uma esmiuçada para vocês ficarem envolvidas no que é o arcano menor, porque vocês vão ver muito o maior no início, tá bom? Mas o menor, ele tem ali a trajetória, ele está discriminando o que aconteceu, tá certo? Então, aqui tá o mental, aqui tem muito medo, tá? Espadas é medo pra caramba. E às vezes é medo irreal. É angústia, é coisas assim bem fortes, tá bom? Vamos avançar. Vamos falar de ouro. Quem gosta de ouro? Todo mundo, é dinheiro. Ouro tá relacionado com a lenda de Hermes, tá bom? Dinheiro, valor, elemento terra, porque você quer ter a terra, você precisa ter recursos. Então, ouro significa os recursos que você tem na vida para você crescer, para você avançar. Muitas vezes não quer dizer o dinheiro material na mão, não. Quer dizer, às vezes, dinheiro dos outros, recurso dos outros, gente. Então, é o elemento terra. Então, você vai aterrar e você vai querer ter recursos para você fazer isso, tá? Então, essas cartas aqui, eu vou mostrar, elas têm esse mito de Hermes, que vocês vão aprender um pouquinho sobre ele, tá? Eu não vou pedir para vocês lerem isso agora não, tá, gente? Vai ler só o arcano maior. Eu só estou aqui passando para vocês conhecerem um pouquinho. Então, vai do Ás até o Rei também. E aqui você vai viver o elemento que é do apego também, gente. Terra é apego, tá? Os signos, aqui estão os signos também, tá bom? Olha lá, a gente está falando de Touro, Virgem e Capricórnio. Os signos mais terrenos e apegados, eles são apegados, eles têm que ser. Porque eles vieram aqui para aterrar e vieram para mostrar para a gente como a Terra. Por isso que é muito legal quando você tem, por exemplo, um grande amigo, uma grande pessoa de terra. Porque essa pessoa vai botar você aterrada, entendeu? Se ela não tem, ela é touro, por exemplo, ela é touro, capricórnio ou virgem, mas ela, às vezes, não está muito aterrada, às vezes é uma lua dela, é um ascendente, são coisas que tiram ela do aterramento. Mas esses signos já vieram aqui para conseguir aterrar, tá bom? E também para construir uma coisa. Por quê? Ouro, ele quer construir. Então, por exemplo, você está numa situação, muita gente quando me pergunta, Paola, eu quero fazer investimento. Paola, eu quero saber se eu vou ter recursos. Tem que aparecer ouro para mim, tá? Se essas tiragens de carta não aparece uma carta relevante de ouro, eu já digo logo, você não está no momento para você fazer esse tipo de coisa. Por quê? É arriscado, não apareceu recurso aqui, tá? Então, às vezes, você pode também tirar um 6 de ouro, olha lá. Eu tenho recurso suficiente? Não, porque o 6 de ouro vai dizer assim que você precisa pedir, tá? Aqui tem a carta da súplica. Então, você vai entender que ali você precisa de ajuda, tá certo? A carta do 6 não quer dizer que ela é ruim, não. Às vezes você tem um recurso, mas às vezes não é o suficiente para você cobrir o que você está querendo. Então, é uma resposta para a sua pergunta. Olha que legal. Aqui tem resposta direta, tá? Por isso que o tarô, ele quer tentar ser assertivo com você. Se você já magnetizou ele, se você vive as cartas de uma maneira de conexão, você vai ver que ela vai falar exatamente o que você está precisando. E aí você vai tomar decisões. Por quê? Você tem que confiar no oráculo que você está mexendo, tá, gente? A partir de hoje, vocês vão começar a entrar num mundo muito diferente do que vocês estão acostumados. Tá? No bom sentido. Porque isso aqui é poder. Tá bom? De novo, você vai ativar isso aqui e você vai ter a percepção e você vai conversar com aquilo ali que é divino, que tá te falando, tá? Porque é a conexão que você criou, tá bom? E a tiragem, ela tá acontecendo real, tá? Então, quando você perceber que você tira uma carta e ela tá te dando um aviso, você tem que parar para analisar. De novo, eu não tô dizendo que você vai virar uma paranoia do tarô, tá? Mas aquilo ali é uma conversa, tá bom? Entre deuses. Isso aqui é fantástico. Então, você vai conseguir ter terapia mesmo. Você vai ter também divinatório, você vai ter respostas,
tá? Então, dentro do tarô do arcano menor, você tem resposta direta de um detalhe. Eu amo os menores porque ele é detalhista, tá? Ele vai no detalhe da questão. Por quê? O porquê, tá bom? Então, o ouro, de novo. Olha lá, o 10 de ouro. Eu adoro tirar o 10 de ouro quando a pessoa pergunta assim, eu tô construindo uma coisa legal, aí vem o 10 de ouro. Claro que você tá, olha a riqueza, a carta representa o que é a família, representa a família perfeita e representa todos os recursos que você vai alcançar. Então, o 10, ele é, vamos dizer assim, a realização. É uma coisa muito legal. Você chegou, então, no recurso máximo que você construiu. Também representa a família, gente. Às vezes eu tiro cartas de 10 de ouro para uma pessoa que quer saber se ela está realmente dentro de uma alegria familiar, se ela está conseguindo construir uma coisa legal com o parceiro, se vem filho por aí, aí aparece um 10 de ouro bonito, tá? Então, sim, é uma construção. Portanto, quando vocês estiverem tirando carta, a carta em si, ela tem uma simbologia familiar. Mas não quer dizer, gente, que vocês vão ter filho e casar. Depende da pergunta que você fez, tá bom? Aqui também, o que é o recurso máximo? Tá? Você atingiu lá, ou você vai atingir o que você quer através do que você perguntou de recurso, dinheiro, materialização, tá? O poder que você vai ter material, tá certo? Vamos avançar um pouquinho. O naipe de paus. O naipe de paus que vocês vão aprender fala da lenda de Jasão. Aqui a gente vai falar de trabalho e criatividade, tá? Aqui é legal porque aqui é onde aparece muito o esforço que você faz para atingir alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes você vai estar perguntando de recurso e vai aparecer o paus, porque está dizendo o seguinte, você tem que batalhar mais para você chegar lá e você já vê uma concretização, tá bom? Então aqui tá ligado o quê? A criatividade, trabalho que você vai ter que fazer para atingir aquele recurso do ouro. Às vezes você não tá tirando ouro e tá assim, putz, eu sou um ferrado da vida, eu não tiro ouro. Não, é porque você tem que fazer trabalhos e às vezes o paus vai te mostrar o que é que você tem que fazer, tá? Então, aí o que é? Olha lá, as cartas de paus mostram o Jasão numa jornada. Tá? Essa jornada aqui, ela é muito interessante porque ela enfrenta altos e baixos, assim como nós enfrentamos na nossa rotina de trabalho e na nossa criatividade, tá? A gente percebe muitas vezes que a gente não consegue chegar numa realização porque a gente bloqueou. E a gente bloqueou porque pode ser mental, aí aqui pode ser que uma carta de espada vai aparecer com um trabalho, com paus, aí vai dizer o seguinte, ó, você tá com bloqueio mental para você conseguir chegar aqui na realização desse trabalho, tá? Então, as cartas vão te explicar o porquê que você não está atingindo. Porque, dependendo da sua pergunta, de novo, quanto mais vocês fizerem perguntas diretas, bem específicas, é o que o tarô precisa. Porque você vai ter a resposta mais direta e específica também para você interpretar, tá? Portanto, gente, aqui vai um recado. Evitem perguntas evasivas, aquelas coisas assim. Eu vou conhecer o homem da minha vida? Olha, eu vou dizer para vocês, primeiro, não existe um homem da vida. Existem a pessoa que você vai atrair daqui a pouco, que pode ser um grande homem da tua vida, mas se ele vai ser para sempre, não sei. Então, são perguntas assim, que quando o cliente pergunta uma coisa para mim, eu vou conhecer minha alma gêmea? Eu falo, pelo amor de Deus, não faz essa pergunta. Primeiro, eu não acredito em alma gêmea, eu não estou dizendo que eu quero que você jogue um balde de água fria na sua cabeça, mas alma gêmea é você com você mesma, meu amor, é o que você construiu. A outra pessoa que vai acoplar você, vai acoplar nessa alma gêmea construída por você. Que a Cabala diz, alma gêmea é você, é o que você construiu, é a sua alma acoplada com a sua realização, tá bom? Não é o outro. O outro é apenas alguém que vai chegar para poder somar na sua vida. Então, por isso que o conceito de alma gêmea dentro da Cabala, por exemplo, e dentro das ciências ocultas, não existe. Tá? Existe o que você atrai naquele momento e quem. Então, quem me pergunta, eu vou encontrar minha alma gêmea, eu já digo logo, muda a pergunta. E eu não tenho problema nenhum em falar isso, tá? Porque vocês não podem também deixar que as perguntas virem uma coisa muito fantasiosa, tá? Vocês, como pessoas de ocultismo, que é o que eu estou ensinando para vocês, ocultismo na veia, tá, gente? E vocês têm que direcionar, quem for trabalhar com tarô, virar tarólogo, tem que direcionar o cliente, porque tem muita gente que está no nível de, vamos dizer assim, fantasia muito alta, tá? Então você tenta trazer aquela pessoa para uma assertividade. Tudo bem, você pode entrar na fantasia dela, tá? Depende do que você tá afim. Mas às vezes você vai poder ajudar mais, tá? Porque senão a pessoa sai dali achando que é tudo, não é não?
uma coisa assim fantasiosa, maravilhosa. E às vezes você está podendo ajudar mais. Você vai falar assim, olha, vamos tentar explorar um pouco mais esse tema? Vamos falar um pouquinho o que é realmente que você está precisando perguntar? Então, dica, se você for tirar carta um dia para alguém, eu adoro dar dica assim no meio do nada, tá? É porque vem vindo na minha cabeça, senão pode ser que eu vá dando aula, fica muito metódico, eu não gosto, eu não sou robô, né? Então, o robô, a gente vai além dos robôs, olha que maravilha. Por isso que nós somos humanos, né? A gente tem que ir além dos robôs. E vocês, como tarólogos, vocês vão ter emprego certo, tá? Quem quiser trabalhar com tarô, porque você vai além do robô, tá? Então, você vai chegar para uma pessoa numa consulta de tarô, ela vai sentar na sua frente e você vai ser uma terapeuta, né? Ela vai falar assim, olha, eu tô com um problema de relacionamento. Tira uma carta aí para mim. Não, peraí. Primeiro, você não a não ser que você tenha esse poder, tá? Você não é uma pessoa, vamos dizer assim, de clarividência, tá bom? E outra, quando você está tirando tarô aqui, é terapêutico. Isso quer dizer que você vai conversar com a pessoa primeiro. Você vai chegar para ela e falar assim, o que está acontecendo com você? E ela vai te falar. Outra coisa que a carta adora. A carta adora nomes. É impressionante. Se você falar o nome, fala assim, diga o nome dessa pessoa que você quer me perguntar. Fale o nome dessa pessoa. E aí peça para ela, a cliente, por exemplo, embaralhar as cartas, tá? Ela vai embaralhar a tua carta, não tem problema. E você vai falar assim, fale o nome dela, faça a pergunta. Isso é uma afirmação de poder. Você está criando um vínculo para a tua resposta, tá? Porque como o tarô é seu, se um dia você for dar para alguém tirar, eu faço isso com meus clientes, tá? O tarô é meu, ele está magnetizado por mim. Mas, quando tem alguém que quer tirar, eu deixo tocar. Não tem problema nenhum, gente. Isso aí é normal. Você vai dar o tarô para aquela pessoa e vai dizer para ela, embaralhe, por favor. E aí você pede para ela mentalizar a pergunta e se conectar. Porque isso é uma coisa de poder, tá? Ali está entrando aquela pessoa na hora nas tuas cartas, tá? Com a sua permissão. E aí ela vai embaralhar e ela vai mentalizar essa pessoa. Ou seja, não é você que embaralha. Isso é uma experiência minha, tá bom? Existe uma outra coisa, depois eu falo, que é a distância, mas isso aí é outro nível, você já teria que estar mais avançado, tá? Mas quando você está na frente de uma pessoa, então dá para ela vai embaralhar, ela vai pensar na pessoa e ela vai falar. A palavra, ela tem poder, verbalização, tá? Então, você jogou no astral e ela vai perguntar. E aí, na hora que ela perguntar, ela vai dizer, eu quero saber se o fulano de tal, e aí ela vai botar as cartas, tá bom? Agora, ela pode querer saber se vai chegar alguém na vida dela. Aí realmente não vai ter o nome de ninguém. Aí você vai perguntar, você vai pedir para ela perguntar para o tarô se existe uma pessoa chegando, uma pessoa do amor. Você pode fazer essa pergunta, é muito comum, tá? Vai chegar alguém para mim? Tem muita gente louca para viver um paixão, né, não? E ela vai falar assim, gente, vai chegar alguém para mim? Óbvio, essa pergunta é maravilhosa. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu fico torcendo para aparecer alguém nas cartas. Porque eu adoro dar notícia boa. Mas às vezes você vai ver ali que apareceu uma carta do tempo e não apareceu ninguém relevante na carta. Você vai falar assim: ah, eu acho que essa carta aqui do tempo me diz 6 meses, 9, entendeu? Aí a carta do tempo vai dizer quanto tempo vai chegar. E é isso que eu queria que vocês entendessem: que vocês podem dar respostas, qualquer uma, mas vocês têm que avaliar ali o que o cliente está perguntando da maneira que ele está perguntando. Ficou claro isso? Tá? E quanto mais vocês puxarem o detalhe da pergunta, pede para ele mais específico. Não deixa ficar uma pergunta muito vaga, não, que isso aí não rola. A consulta fica horrível, o tarô não conecta, e a questão é, você vai ficar confuso para falar, tá? Isso vai acontecer com você também, tá bom? Quando você estiver perguntando coisa para você, vai no específico, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para não chegar no fim da aula ainda. O que é Jazão aqui? Eu só preciso entender um pouquinho. Se eu estiver perguntando de trabalho, exemplo, eu vou conseguir superar um conflito no meu trabalho? Eu estou com um problema lá, às vezes envolve problema de gente, tá? Aí você tira essa carta aqui, ó, 5 de paus. Olha lá, tá vendo essa carta aqui? 5 de paus. Tirou essa daí, olha, você está num conflito mesmo, que a 5 de paus é um problema no trabalho, um conflito principalmente com alguém lá do trabalho, tá? Então, às vezes, você está vivendo um problema com um colega de trabalho e aparece 5 de paus. Você está vivendo ainda muito latente esse conflito. As outras 2 cartas que vão sair vão determinar a chance de isso ser resolvido, tá bom? Agora, se as outras 2 cartas forem negativas, porque as cartas elas também têm um tom negativo, com uma coisa que já está difícil, você vai perceber que você vai estar numa dificuldade grande para resolver. Então, aí a sua outra pergunta vai ser no arcano maior, tá?
Você vai falar assim, quem eu tenho que encarnar, que mito eu tenho que viver para resolver isso aqui? Aí você vai tirar a segunda pergunta. Então, veja, dentro do tarô tem uma lógica. Existe a primeira pergunta, que às vezes é o conflito. Eu estou vivendo isso? Isso aqui vai demorar? Isso aqui vai durar? Aí você tirou aquilo ali. Quando você for para o arcano maior, você pode puxar uma segunda pergunta. O que então eu preciso fazer para resolver isso aqui? Porque aquilo ali está brabo. Aí você vai tirar um mito, tá bom? Por isso que quando você está numa lógica de pergunta, gente, vocês continuam na mesma tiragem. Aí é que está a questão. Vocês não embaralham de novo. Dá para entender? Então você joga uma pergunta logo em seguida da outra. Por quê? Ela vai ser um complemento da primeira. Tá? Essas tiragens são as mais poderosas, na minha opinião. Porque você está construindo uma lógica. E eu vou dizer para vocês, vocês vão construir uma lógica tão interessante, porque vocês vão fazer dentro de vocês um sistema de eu quero saber, eu quero investigar. Vocês vão virar investigadores também de vocês, tá? Da sua alma. Então, vocês vão criar um exercício fantástico que é eu estou questionando coisas, eu quero saber, o tarô está me ajudando, mas mais do que isso, eu estou virando inteligente em investigar o que é que eu preciso saber, tá? Porque muitas vezes, se você não faz um exercício desse, e aí por isso que o tarô é terapêutico, você jamais, às vezes, vai fazer isso. E vai fazer com quem? Às vezes com uma amiga. Não tenho nada contra perguntar amiga. Mas eu tenho uma questão aqui. Se você está querendo resolver coisas da sua vida muito importantes, evite perguntar a alguém. Vá direto ao ponto do poder que vocês estão tendo a partir que vocês têm o tarô, tá? Não existe nada igual. Existem pessoas que têm experiência de vida que vão te orientar, mas existe o seu poder pessoal dentro do seu autoconhecimento e da sua investigação pessoal. Nada é mais forte do que isso, ok? Portanto, vocês vão ficar mais autossuficientes e vocês vão perder um pouco a obrigação, ou vamos dizer assim, desculpa, a necessidade de ficar perguntando para pessoas para te dar instruções, tá certo? Então, o que o mago, por isso que a ciência oculta, ela te dá a magia, porque você vai começar a ficar muito autossuficiente, tá? E aí você vai começar o quê? A ficar forte nisso aí e vai começar a ajudar quem não consegue fazer, tá certo? Tá bom? Olha só, a primeira aula, ela é muito, eu sou intensa, tá, gente? Eu sou escorpião, então eu costumo ser bem intensa mesmo, às vezes eu falo até um pouco rápido, mas o meu objetivo primeiro aqui foi dar uma explanação geral do que é que vocês vão ver. Eu espero que esse aperitivo tenha servido de um estímulo, tá? E de uma coisa, assim, bem interessante para vocês quererem avançar. Tá bom? Porque, de novo, é uma ferramenta poderosíssima. E se vocês quiserem ter acesso a isso, eu peço dedicação também. Então, o que eu vou pedir para a próxima aula? Quem não leu, tá? Vamos aqui, deixa eu voltar aqui, sair aqui dessa tela, um momentito. Isso. Vocês estão me vendo aqui agora sozinha? Podem, tá vendo? Sim. Ok. Então, quem chegou até aqui, né? Tá todo mundo aí na aula, tá? Eu não deixei ninguém de fora, não. Primeiro, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui a gravação que eu tô fazendo, tá? Agradecer, porque agora vão entrar aqui as conversas e as perguntas, tá bom? Então, eu vou parar aqui o recording e aí a gente vai poder conversar. Só um momentinho.